Fala, Docs, beleza? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Fabrício Portelinha da MedSimple e hoje a gente vai começar mais uma live da série Fixando o Ciclo Básico Duas Vezes Mais, que a gente usa métodos ativos de estudo, que no caso aqui são as questões comentadas, para você fixar um assunto na sua cabeça a longo prazo. Como a gente sempre fala aqui na MedSimple, se você ficar vendo só videoaula, 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 você não é forçado a pensar naquele assunto e você esquece muito mais fácil do que se você resolver testes depois. Então aqui a gente vai resolver junto questões sobre o exame físico abdominal, que é um assunto super prático, mas que não adianta você ir lá e tentar examinar o abdômen se você não sabe a parte teórica, tá? Então a intenção aqui é eu te ajudar a gente saber como examinar um abdômen de forma semiologicamente correta, tá? Porque existe uma ordem para isso, existem sinais específicos de doenças, existem alterações que a gente tem que saber o que é normal, o que não é normal. Então, vamos embora que todo estudante de medicina tem que saber examinar o abdômen, tá? Vamos lá então. Ciclo básico, semiologia, exame físico do abdômen. Cadê você? Exame físico do abdômen, tá? Aqui a gente tem 15 questõezinhas sobre esse assunto para a gente treinar. Fechou então? Será que meu áudio tá bom? Vamos lá então. Iniciar planos de estudos. 1, 2, 3 e começou. A cavidade abdominal é dividida em 4 planos, 2 horizontais e 2 verticais, delimitando-se algumas regiões. Sobre essas regiões, há a cenário alternativa correta. Então, para quem não sabe, o abdômen ele é dividido como? Nos gominhos do tanquinho? Não, né? Senão a gente ia obrigar todo mundo a ter tanquinho. A maioria das pessoas não tem tanquinho, nem eu. Então a gente faz uma divisão topográfica para a gente conseguir identificar como se fosse um mapa mesmo, onde é que estão os órgãos mais ou menos no abdômen, tá? E como ele falou, né? Existem 2 planos verticais, 2 horizontais. Isso dá um total de, como se fosse assim um jogo da velha, né? Dá um total de 9 regiões. No jogo da velha a gente consegue colocar a bolinha, o xizinho em 9 locais. O abdômen é a mesma coisa, tá? A gente tem 9 regiões do abdômen, tá? E em cada região a gente tem, teoricamente, algum órgão ali que a gente conhece que anatomicamente fica naquela região, tá? E quais são essas regiões do abdômen que a gente tem? Então, a gente consegue dividir em, vamos dizer, em fileiras, assim, né? Fileira da direita, fileirinha do meio, fileirinha da esquerda, tá? Então, vamos começar com a fileirinha do meio, que são as mais fáceis, tá? A gente tem aqui o epigástrio, né? Como se fosse assim, a parte de cima, mesogástrio, bem no meio do abdômen, e o hipogástrio, tá? A parte de baixo. Então, se eu ver na fileira do meio, epigástrio, mesogástrio e hipogástrio, tá? Aqui à direita, na parte de cima, a gente tem o hipocôndrio. Na direita, o hipocôndrio direito e na esquerda, o hipocôndrio esquerdo. Abaixo, a gente tem os flancos, tá? Então, igual na guerra, né? Vai pelos flancos, vai pelos lados, né? Então, flanco direito e flanco esquerdo. E mais para baixo, a gente tem as fossas ilíacas, tá? Para você lembrar de fossa, né? Fossa é lá embaixo, vou pegar água na fossa, né? Quando você termina com a namorada, você fica na fossa, ou ela fica na fossa, não sei, mas fossa não é algo bom, a fossa é algo para baixo. Então, você tá lá embaixo, tá? Então, lembre das regiões do abdômen: epigastro, mesogástrio e hipogástrio, hipocôndrios direito e esquerdo, flancos direito e esquerdo e fossa ilíaca direita e esquerda. Beleza? Então, vamos lá. E onde é que ficam os órgãos, né? Por exemplo, flanco direito tem o cólon descendente. Flanco direito. Vamos lembrar do cólon, né? A gente tem o seco aqui à direita, cólon ascendente na direita, cólon transverso e cólon descendente e o sigmoide, que fica lá do lado esquerdo. Então nada a ver, né? Região direita, cólon descendente. Já tá errado isso aqui. Epigástrio, que é aqui, né? Bem aqui na boca do estômago que a gente fala. Contempla todo o lobo esquerdo do fígado. Não, contempla o lobo esquerdo do fígado, piloro, que é do estômago, duodeno, cólon transverso, cabeça do pâncreas e corpo do pâncreas. Então faz sentido, né? O fígado está aqui na direita, o lobo esquerdo dele vai pegar um pouquinho aqui no epigástrio, né?
Pyloro, o estômago, né? Vai pegar aqui na boca do estômago, então tá aqui. O duodeno logo depois do estômago, então deve estar aqui. Cólon transverso passa aqui mesmo, então deve estar. E o pâncreas também, que fica à esquerda, mas do meio para a esquerda, também está nessa região. Então tá certo, tá? Então, marcamos aqui a letra B. Beleza? Ó. Vamos ver aqui as outras regiões para a gente conhecer. Ó. Ó, as regiões do abdômen, tá? Que eu acabei de falar para vocês. No andar de cima, nós temos o hipocôndrio direito de um lado e o hipocôndrio esquerdo do outro. E no meinho aqui na boca do estômago, o epigástrio, tá? No meião do estômago, no meião da barriga, a gente tem o que? O mesogástrio. À direita, o flanco direito e à esquerda, o flanco esquerdo. Lá embaixo, onde fica a bexiga, né? O hipogástrio. À direita, as fossas ilíacas, né? Fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Como eu falei para vocês, para lembrar de fossa, tá lá embaixo. Para não confundir flanco com fossa, né? Fossa tá lá embaixo. São várias, tem várias doenças que se manifestam tipicamente, por exemplo, aqui onde é que fica o apêndice, né? O apêndice fica aqui, ó, na região número 7, na fossa ilíaca direita. Então, quando a gente tem apendicite, a gente vai ter dor em fossa ilíaca direita. A bexiga fica onde? Aqui no número 8, muito comum, vocês vão ver, paciente do sexo feminino com infecção urinária, tem dor, elas falam, tô com dor aqui embaixo do ventre, também é falado, né? Então, a dor da cistite, da infecção urinária, né? Na mulher e no homem também, que é mais raro, mas tem também, é bem nessa região aqui, tá? No hipogástrio, tá bom? E aqui, número 9, quando a gente tem, por exemplo, aqui a região do cólon, né? Sigmoide, cólon descendente, em pessoas mais velhas, a gente tem a diverticulite, vai doer nessa região aqui, por exemplo, tá? Nas mulheres que têm os ovários dos dois lados, né? Então, pode doer aqui no 7 ou no 9, na fossa ilíaca direita ou esquerda, tá bom? Aqui no flanco direito a gente tem os rins, principalmente. Então, paciente com pielonefrite, né, com infecção nos rins, inflamação nos rins, vai doer aqui na região dos flancos e também na parte de trás, também na região lombar, tá? Um paciente que agora no verão tem muito, né, gastroenterite, né, uma virose intestinal, dói muito aqui no meião, aqui, ó, onde tá as tripas nossa aqui. Então, aqui que vai doer, tá? Na região, você aperta, dói bem aqui no meio, tá? O paciente que tem gastrite vai doer aqui onde? Na boca do estômago, aqui no epigástrio, por exemplo, tá? O paciente que tem hepatite vai ter dor aqui na região do hipocôndrio direito, tá? A parte de cima aqui onde fica o fígado, tá? E um paciente, por exemplo, que tem um baço aumentado, né, que a gente vai conseguir palpar o baço, vai ser aqui nessa região, né, entre o 3 e o 6, entre o hipocôndrio esquerdo e o flanco esquerdo, tá bom? Só uma visão geral para vocês se situarem da anatomia do abdômen relacionada com a semiologia, tá bom? Vamos para a próxima questão. Qual a ordem correta das manobras para o exame físico do abdômen? Isso aqui, quando vocês forem fazer prova de semiologia na faculdade, tem que saber. Tá? E quando forem examinar no dia a dia também, não é em qualquer ordem. Então a gente sabe que tem 4 fases, né? Você olha, que é a inspeção, você ausculta com o esteto, tá? Você pode percutir também e palpar. Mas qual que é a ordem? Chego lá palpando já? Chego percutindo? Chego auscultando? Ou primeiro olho? Né? Eu acho que 2 são bem lógicas, né? Primeiro você olha, para tudo que a gente faz no exame da medicina inteira. A primeira coisa que você faz, você olha. Você faz a inspeção. E aí, será que tá certo esse formato desse abdômen aí? Será que o cara tá com barrigão? Será que o cara é muito magro, né? Será que tem alguma saliência? Será que tem alguma cicatriz nesse abdômen? Então você primeiro olha para o abdômen, isso chama inspeção. Tá? Então a gente já elimina aqui a C e a D, porque primeiro você faz a inspeção. E depois da inspeção, vai palpar, vai mexer no abdômen ali, vai percutir ou vai auscultar primeiro? Faz sentido a gente primeiro auscultar, a gente poder realmente ouvir os ruídos que tem naquele abdômen. Porque se a gente mexer primeiro nele, a gente pode criar ruídos que não existiam antes, que foi a nossa palpação que criou. Tá? Então, primeiro você olha, depois você ausculta. Faz bastante sentido, né? Não tem muita dificuldade nisso, eu acho. Né? Então, primeiro você olha, depois você ausculta, para ver como é que estão os ruídos hidroaéreos, que a gente fala que é o barulho que o movimento peristáltico faz, aquele bró, isso são os ruídos hidroaéreos. Se está ausente, se está presente, se tem algum sopro, porque aqui a gente tem vários vasos, por exemplo, as artérias renais, será que tem algum sopro na artéria renal, sugerindo alguma obstrução da artéria renal, por exemplo?
tá? Então, primeiro a gente olha, depois a gente ausculta. E agora? Primeiro eu faço a percussão ou eu faço a palpação? Isso eu sempre tive dificuldade na época da semiologia, na terceira fase, quando eu tive, e eu tive que criar uma forma de eu lembrar isso, para não errar. Na época, estava em alta aquela porquinha no Discovery Kids, a Peppa, né? Então eu lembrava da Peppa. Então, primeiro percussão, depois palpação. Então foi assim que eu usei para lembrar qual que é a ordem. Então, inspeção, ausculta e a Peppa, né? Percussão e palpação. Aí não erra a ordem, tá? Porque não tem muita lógica. Será que eu percuto primeiro, depois eu palpo? Não. Então, lembra da Peppa que você não erra, tá? Então, inspeção, ausculta, percussão e palpação. Beleza? Então, aqui não tem muito erro. Aqui, algumas dicas para vocês, tá? Quem quiser ler depois, mas vamos continuar aqui nosso raciocínio de resolução de questões. Beleza? Parece que aqui no meu Insta travou. Não sei se foi só no meu Insta, se foi no de todo mundo. Deixa eu tentar sair daqui. Vídeo ao vivo pausado. Como assim? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, tá? Acho que foi só no meu. A gente olha, depois a gente... Beleza. Então vamos lá. Questão número 3. Sobre a posição do paciente e do médico para o exame físico do abdômen. Essa é a alternativa correta. Então como é que é isso aí? Como é que você vai examinar o paciente? Ele vai estar deitado na maca, vai estar sentado, vai estar em pé, sem camisa, com camisa, né? Então, como é que é? Vamos lá, então. Letra A. O paciente deve estar em decúbito lateral esquerdo quando for examinar o lado direito. Então, se for palpar o fígado, eu tenho que pedir para o cara virar de lado, assim? Não, nada a ver, tá? Eu vou falar para vocês como é que é a posição do paciente, que eu, na verdade, eu vou falar já, então. Na verdade, o paciente tem que estar, o quê? Deitado, de barriga para cima, ou seja, decúbito dorsal, com o abdômen exposto. Simples, né? E o médico tem que examinar o paciente pelo lado direito, tá? Que é a forma padrão da gente examinar. Tá certo, existem algumas manobras, como a manobra para palpar o baço, que é a manobra de Schuster. Você pede para o paciente ficar em decúbito lateral esquerdo, mas são exceções, tá? A forma semiologicamente correta de examinar o abdômen é em decúbito dorsal, tá? Com o abdômen exposto, beleza? Então essa aqui nada a ver. O abdômen e a genitália devem estar totalmente expostos para um melhor exame. O que vocês acham? Que o abdômen realmente tem que estar exposto? Eu acho que sim, né? E a genitália? Ué, o que aconteceu aqui? Só para mim caiu? Ou foi no InstaFeed aqui? Vamos ver. O que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos ver aqui de novo, tentar criar no InstaFeed, ver se volta aqui. Caiu no Instagram. Sem sinal. Ué. Opa, acho que agora vai, hein? Agora voltou. Por algum motivo tinha caído. Mas agora estamos de volta. Beleza? Vamos lá então. Foi, agora foi. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à resolução de questões, tá? O sistema aqui que transmite para o Instagram deu uma queda ali, mas vai dar tudo certo. A gente estava nessa daqui, ó. Para examinar o abdômen e a genitália tem que estar totalmente expostos, né? Não, né, gente? A genitália pode estar coberta, não precisa estar exposta a genitália para examinar o abdômen. Teve uma vez que eu estava no estágio e eu fui atender o paciente, faltava com dor de barriga. Aí eu botei ele deitado na maca, de barriga para cima, do cubo dorsal, né? E eu falei, vamos ver? Né? Às vezes eu falo isso, né? Vamos ver para ele erguer a camiseta, né? Para eu não fazer essa... Às vezes, para algumas pessoas pode ser uma ação ofensiva de você levantar a camisa dela, então deixa que o paciente mesmo levante a própria camiseta, né? E o cara
levantou o abdômen e abaixou as calças, ficou com tudo de fora lá. E a queixa dele era dor de barriga. Ele falou, não, pode colocar a calça aí, não é isso. Só mostra o abdômen, beleza? Então, não precisa expor a genitália do seu paciente para examinar o abdômen, tá bom? O paciente deve estar com a bexiga vazia e o médico deve posicionar-se do lado esquerdo? Não, o médico tem que estar do lado direito. Medicina semiológica padronizada do lado direito do paciente, tá? Ao momento da percussão e da palpação, caso o paciente tenha dor referida em algum quadrante, deve-se iniciar o exame pelo quadrante mais distante possível, deixando aquele em que se sente dor para o fim. Exatamente, tá? Como é que a gente, na medicina de modo geral, procede? Por exemplo, se o paciente está com dor de ouvido direito, você vai examinar primeiro o ouvido direito ou o esquerdo? O esquerdo, a gente sempre vê o que está bom primeiro, para poder comparar com aquilo que está ruim, com o que está alterado. Então, no exame abdominal é a mesma coisa. Você vai percutir, vai palpar primeiro onde o paciente fala que não dói, onde está tudo bem. E depois você vai aos poucos para aquela região que está dolorida, que tem algum problema provavelmente. Tá? Porque isso que gera desconforto. A gente quer examinar o paciente, na maior parte do tempo, ele confortável, tá? Para não atrapalhar o nosso raciocínio. Beleza? Então, próxima questão. Assinar a alternativa que faz a correta correlação do número da área anatômica e seu nome. Então vamos lá, a gente já viu essa imagem, já falei para vocês. O 1 é o hipogástrio? Não, o 1 é o hipocôndrio direito. O 2 é o mesogástrio? Não, o mesogástrio é o 5 aqui, né? O 2 é o epigástrio. O 3 é o hipocôndrio esquerdo? Sim, o 3 é o hipocôndrio esquerdo aqui. Hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo. Então, show de bola. O 3 é o hipocôndrio esquerdo. Só para continuar aqui, 4 é a fossa ilíaca esquerda? Não, te enganou aqui, né? 4 é o flanco direito, tá? Fossa lá embaixo, é o último aqui. O 7 e o 9 são as fossas, beleza? Próxima questão. A ausculta abdominal, está falando aqui ó, de qual parte do exame? A ausculta, lembra que são 4 partes: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Deve ser realizada nos 4 quadrantes, de forma superficial para avaliar certas alterações. Assinar é uma alteração que pode ser pesquisada na ausculta abdominal. Então, o que a gente pode pesquisar na ausculta abdominal? Ruídos hidroaéreos? Sim, né? Se você bota o esteto ali e ouve o brrr, né? Quer dizer que está tendo peristalse ali, a gente tem ruídos hidroaéreos. Ilho paralítico, ou seja, o ilho sem peristalse, ou seja, você não vai ouvir ruídos hidroaéreos. Isso é uma coisa que você pode pesquisar? Pode, né? Sopros. Pode ouvir sopros? Tem vasos sanguíneos, tem artérias, né, que vão causar sopro no abdômen? Tem. Tipo as artérias renais, por exemplo, você pode ouvir um sopro por uma estenose de artéria renal. Então, tudo isso aqui a gente pode pesquisar na ausculta, que é importante a gente sempre ficar atento. Não é só botar o esteto lá, fingir que ouviu um blow e tá tudo bem. Não, tem que tentar procurar alguma alteração. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 6. Mais uma aqui para vocês, ó, para treinar. Faz a correlação incorreta entre o número da área anatômica e seu nome. 5 é o mesogástrio? É, né? Então tá certo. 6 é o flanco esquerdo? 6 é o flanco esquerdo, tá certo. 7 é o flanco direito? Não, 7 é a fossa ilíaca direita. Então, nada a ver isso aí, né? Não cai nessa pegadinha. E lembra de qual doença que afeta aqui, principalmente, né? A doença mais comum cirúrgica, apendicite, tá? Apendicite vai ter essa dor em fossa ilíaca direita, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. No momento da inspeção, pode-se pedir ao paciente para que realize a manobra de valsalva. Então, quando o paciente está lá com o abdômen despido, você está só olhando, você pode fazer a manobra de valsalva. O que é a manobra de valsalva? Alguém lembra? Vamos ver aqui com a questão. É uma manobra que serve para identificar circulação colateral, peristalse e pulsações visíveis. Será que a manobra de valsalva te ajuda a achar a circulação colateral? Ou pulsações visíveis, ou peristalse? É uma manobra que, quando positiva, sugere apendicite aguda. Não, nada a ver, né? Manobra de valsalva e apendicite não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para sua realização, pede-se que o paciente sopre o punho fechado, de forma que aumente a pressão intraabdominal. Então, aquela manobra clássica, né? Que a gente vê dos meninos, conhecem do exército,
assoprar o punho fechado, para evidenciar a presença do quê? De hérnias. A gente aumenta a pressão intraabdominal com essa manobra e o conteúdo abdominal tende a sair do abdômen, do meio que tem mais pressão, do meio intraabdominal que aumenta a pressão para fora, tá? Então, essa aqui é a correta, tá bom? Então, nada a ver esse negócio de peristalse, não sei o que, tá? E não é para evidenciar apendicite aguda, é para evidenciar hérnias, tá bom? Especialmente hérnias, é uma das principais utilidades da manobra de Valsalva. Beleza? Vamos lá, questão número 8. Dentre os pontos analisados durante a inspeção, então, de novo, falando da inspeção, que é a primeira parte do exame físico do abdômen. Julgue as alternativas a seguir. Deve-se perceber se há lesões de pele ou cicatrizes cirúrgicas. Quando você olha para o abdômen, tem que ver isso? Se tem lesão de pele ou cicatriz cirúrgica? Sim, né? Você perguntar para o cara, você já tirou a vesícula, né? Você já fez apendicite, né? Você vê ali as cicatrizes clássicas de cada cirurgia. Teve uma vez uma aula prática que um professor fez todo mundo palpar uma massa aqui, dizendo que era vesícula. Chegou no final, o paciente falou, doutor, eu tirei a vesícula, né? Então, o professor passou vergonha. Então, faltou ali perguntar para o paciente antes ou olhar se tinha alguma marca de cirurgia ali, tá bom? Então, a primeira aqui é verdadeira, beleza? É nesse momento que você avalia o sinal de Bloomberg. Não, o sinal de Bloomberg a gente palpa, né? Então, não é na inspeção, é na palpação. Então, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa. Deixa eu botar roxa falsa. Opa. Enfim. Roxa falsa. Deve-se perceber, nesse momento, a conformação do abdômen, podendo classificá-lo como globoso, escavado, plano, simétrico ou assimétrico. Sim, eu posso dizer que o abdômen é globoso, se ele está escavado, se ele está plano, simétrico ou assimétrico. Então, essa daqui é verdadeira. Oh, caramba. Eu tô me confundindo aqui. Acho que é o zoom que tá cagando aqui. Deve-se observar a cicatriz umbilical e as hérnias, classificando-as ambas como presentes ou ausentes. Então, quando você olha para uma cicatriz umbilical, você fala que ela é presente ou ausente? O paciente tem umbigo ou não tem? Não é essa a nossa avaliação que a gente tem que fazer. A gente tem que ver se o umbigo é protuso, né, ou retraído, tá? Então, essa está errada. Então, VF, VF. Fechou, gente? Tá? Ó, cicatriz umbilical intrusa ou protrusa, tá? E as hérnias, sim, tem hérnia, não tem, hérnia presente, hérnia ausente. Aí você escreve lá na sua anamnese. Como que na prática a gente acaba escrevendo, né? No prontuário, eu lá examinei o paciente, fiz o exame físico inteiro, eu vou para o exame físico, né? Na parte do teu SOAP, né? Subjetivo, objetivo, análise e plano. Aí eu tô no O, no objetivo, que é a parte do exame físico, descrevi lá a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar e o abdômen, como é que eu descrevo normalmente, tá? Eu, por exemplo, na minha prática clínica, eu primeiro boto lá, na ordem, né? Inspeção primeiro. O que eu vi na inspeção? Não escrevo inspeção, só escrevo o que eu vi na inspeção. Por exemplo, plano, né? Um abdômen normal é um abdômen plano. Então, abdômen plano. Segunda parte, ausculta. Então, eu boto lá, ruídos hidroaéreos presentes. Então, plano, ruídos hidroaéreos presentes. Depois vem qual parte do exame? Percussão. Então, eu boto lá, percutir, boto que está normotimpânico. Então, percussão normal. Tá? E depois vem a palpação, que a gente percebe um monte de coisa. Tá? Então, eu boto lá indolora palpação, sem massas ou visceromegalias, sem sinal de peritonite, né, de irritação peritoneal. Aí boto outros sinais, por exemplo, sinal de Murphy negativo. Vamos falar sobre ele também, tem aqui nas questões. Daí depois também, por exemplo, se é uma suspeita de pielonefrite ou cálculo renal, boto lá sinal de Giordano positivo ou negativo, tá? Porque tudo isso tem relação com a palpação, tá bom? Então, mais ou menos, esse é o formato que fica no teu prontuário, beleza? 9. Assinar a alternativa que apresenta apenas órgãos que normalmente não são palpáveis do exame físico, tá? Então vamos ver aqui os migué, que vem falar que apalpei não sei o que, é mentira, porque o paciente não tinha nada e você não consegue palpar esses órgãos normalmente. Vesícula biliar e fígado. Normalmente a gente palpa a vesícula biliar? Não, tá? Normalmente a gente palpa o fígado sim, mas a vesícula biliar só em processos patológicos, tá? Então, como eu falei, aquele professor nosso mostrou pra gente uma vesícula biliar,
palpável, né? Mas não era, na verdade. Era o fígado, tá? Porque o paciente nem vesícula tinha, tá bom? Então, isso aqui está errado. Seco e baço. O seco eu consigo palpar? Sim, até consigo palpar. Mas o baço, normalmente, ele não é palpável, tá? Só quando a gente tem uma esplenomegalia, tá bom? Aqui eu tô falando de adultos, tá, gente? Não tô falando de crianças. Baço e vesícula biliar. Então, é isso aqui mesmo, né? Que a gente não palpa normalmente. O baço e a vesícula biliar, tá bom? Quando a gente tenta palpar o baço, a gente tem aquela manobra de Schuster que eu falei para vocês, que o paciente fica de lado, com a perna flexionada, para a gente tentar palpar melhor o baço. Fechou, gente? Vamos para uma próxima questão aqui. Sobre o exame físico do abdômen, assinale a incorreta. Então, alternativa incorreta que ele está pedindo aqui, tá bom? A cavidade abdominal também pode ser dividida em 4 quadrantes, a partir de um plano mediano e transumbilical. Eu falei para vocês aquela forma clássica do jogo da velha, né? Do mesogástrico, hipogástrico, blá blá blá. Mas existe também uma classificação mais ampla, que você divide só em 4, tá? Abdômen, quadrante superior, direito, superior esquerdo, inferior direito. Deu, tá? Existe essa classificação também. Na inspeção, avalia se seu abdômen está em formato globoso, escavado ou pendular. Sim, já falamos sobre isso, né? Na inspeção você vai olhar como é que é o abdômen do cara. A inspeção deve ser realizada com o paciente em decúbito dorsal, com as pernas estendidas. Sim, né? Como eu falei para vocês, decúbito dorsal, perna estendida e abdômen exposto. A palpação é a primeira etapa da avaliação do abdômen, após a inspeção. Não, após a inspeção a gente tem o quê? A ausculta. E depois a percussão. A palpação é a última coisa que a gente faz, tá? Então, só reforçando aqui. Beleza? Vamos pular algumas aqui, a 11, 12, 13. Vamos fazer só mais duas aqui para a gente fechar, tá? Sobre a percussão do abdômen, essa é a alternativa incorreta. É através da percussão que se é possível fazer a hepatimetria, ou seja, a mensuração do tamanho do fígado. É isso aí, né? Você vai com a percussão que a gente vê se está maciço, se está timpânico, para achar mais ou menos aí o tamanho do fígado. Então é verdade. Ele pede a incorreta. O espaço de Traube fica entre a área de atimpanismo pulmonar, né, o som claro pulmonar, e o rebordo costal abaixo. E ao percutir esse espaço, deve-se ouvir um som timpânico. Sim, exatamente isso, tá? Existe o espaço de Traube, onde não tem nada, basicamente. Dá para ouvir aqui, ó. Ó, esse é o espaço, esse é o som timpânico do espaço de Traube, tá? Quando a gente tem uma esplenomegalia, o baço ocupa essa área e fica um som maciço, tá? Então, tá certinha essa afirmação aqui. Quando o tamanho do baço está normal, o som timpânico, a percussão se mantém mesmo com a respiração profunda. Exatamente, tá? O baço não ocupa o espaço de Traube ali, tá bom? Quando o baço é normal, quando ele fica grande, fica maciço, tá bom? Na hepatimetria, para determinar onde fica a margem inferior do fígado, deve-se começar a percutir da região abaixo do umbigo em direção ao fígado, até que o som mude de maciço para timpânico. Não, né? Quando você encontra o fígado, o som fica maciço, né? Então, nada a ver isso aqui. O fígado é um órgão sólido, né? Então, a percussão vai ser maciça, tá bom? Última questão aqui. Normalmente, a região do hipocôndrio direito apresenta som maciço, devido à presença do fígado. Eu acabei de falar isso para vocês. Qual é o sinal de percussão que avalia irregularidades nessa região? Sinal de Giordano. Quem lembra o sinal de Giordano? É quando você faz uma punho-percussão na região lombar do paciente. O paciente tem que ficar sentado nessa hora. Normalmente a gente vê ele numa pielonefrite, por exemplo, ele vai ter essa região que vai estar o rim bem irritada. Então, só um soquinho já vai doer, tá? Sinal de Joubert. O que é sinal de Joubert? É bem isso que a questão está falando. Normalmente aqui, o hipocôndrio direito, a gente tem um som maciço na percussão. Tá? Aqui, ó. Ó, um som maciço. Que dá para ouvir aqui, ó. Tá? Som maciço do fígado, da percussão. Mas se por acaso a gente tem alguma perfuração intestinal, vai ter ar ali dentro e o som vai ficar timpânico, tá? Então esse é o sinal de Joubert. Um timpanismo, a percussão do hipocôndrio direito, tá bom? Como eu falei para vocês, tá? Sinal de Cullen. O que é o sinal de Cullen, tá? Sinal de Cullen é
sinal que aparece na pancreatite grave, que é uma equimose aqui na região periumbilical, tá? E tem esse sinal de Gray Turner, que também é da mesma doença, né, de pancreatite grave, mas nos flancos, tá bom? E o sinal de Courvoisier-Terrier, tá? Que nada mais é do que uma vesícula biliar palpável e indolor à palpação, tá? E ela tá assim normalmente porque a gente tem uma obstrução dos canais biliares por uma neoplasia da cabeça de pâncreas. Então, um paciente com sinal de Courvoisier-Terrier é sugestivo de neoplasia de cabeça de pâncreas. Fechou, gente? Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Aqui tem mais questões para fazer, tá? Com vários sinais que vocês podem treinar bastante. Mas a intenção não é a gente se prolongar muito, depois na plataforma vocês treinam mais. Mas para mostrar para vocês que o método ativo ele é mais eficiente e faz você aprender muito mais e fixar mais a longo prazo, tá? Você vai mandar bem nas aulas práticas e na sua prática clínica depois lá na frente. Beleza, gente? Era isso. Se quiserem qualquer tema da medicina de revisão para a prova de vocês, a gente usa a plataforma e revisa aqui ao vivo para vocês quando vocês quiserem, tá? É só mandar um direct pro Instagram da MedSimple que a gente faz a live para vocês. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.